Eu gosto muito de vocês. Vem aí o Dr. Cid Carvalho. Tchau, meu povo. Cidade AM 860, a rádio que escuta você. De segunda a sexta, na Cidade AM 860, os assuntos mais importantes e que fazem a diferença no seu dia a dia são apresentados e debatidos no Antenas e Rotativas. Antenas e Rotativas, o programa de maior credibilidade do rádio cearense. Apresentação, Dr. Cid Carvalho. Participação de especialistas e convidados especiais. Antenas e Rotativas começa 12:05, logo após a crônica Doa a Quem Doer, aqui na Cidade AM 860, a rádio que escuta você. ZYH 592 860, Cidade AM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. 12:00. Atenção, emissoras do Grupo Cidade de Comunicação. FM Cidade 99.1, Atlântico Sul FM e AM Cidade 860. No ar, Doa Quem Doer. Alô, amigos, aqui Cid Carvalho no comentário Doa a Quem Doer. Não há negar, não há de como negar. A situação no mundo está muito difícil, está muito precária, tanto com relação à União Soviética, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como com relação aos Estados Unidos da América do Norte. Era esperado, ninguém esperava diferente. Todo mundo sabe, nas relações internacionais, que o senhor Trump não tem juízo. É uma pessoa irresponsável. É uma pessoa que tem afirmativas tétricas, lamentáveis afirmativas, e isso não bota ninguém para frente. A situação da Rússia é ruim, a situação dos Estados Unidos também é ruim. Está todo mundo vivendo uma má situação. Não há situação boa que possa estar sendo vivida. Muito pelo contrário, a situação internacional é ridícula, é tétrica, é uma coisa fora de série. Ninguém sabe para que e por que os Estados Unidos estão numa posição tão indesejável, uma posição tão ruim. Rússia, idem. Estados Unidos também. Todo canto está ruim. Eu já venho dizendo isso aqui no comentário Doa a Quem Doer. Não é brincadeira. A situação é periclitante. É uma situação dificílima. Essa que está sendo encarada pelo mundo de hoje. Não é brincadeira. É uma coisa muito séria. É algo que ninguém deseja para seu país. Aí você há de indagar: por que tanta confusão? Por que
tanta coisa ruim no mundo de hoje. Claramente, o mundo está fora de seus abrigos lógicos. Não há nada de bom no mundo atual. Doa a quem doer. Desfaz-se agora a rede do Grupo Cidade de Rádio e Televisão, que levou ao ar a crônica Doa a Quem Doer. Alô, cidade. Toda hora com você. Cidade AM 860. Alô, cidade. Rádio Cidade. Você pode acompanhar Antenas e Rotativas com o Dr. Cid Carvalho através do site grupocidade.com.br/cidadeam. Acompanhe o comentário Doa a Quem Doer também pelo facebook.com/Dr. Cid Carvalho. Alô, senhoras, alô, senhores, o Cid Carvalho vai falar. Antenas e Rotativas é o seu programa que vai começar. Alô, senhoras, alô, senhores, o Cid Carvalho vai falar. Antenas e Rotativas é o seu programa que vai começar. Agora, pela Cidade AM 860, programa Antenas e Rotativas. Oferecimento Cid Carvalho e Advogados. Rua Teofredo Goiana, 446, Cidade dos Funcionários. 3279-2170. Boa tarde, ouvintes. Ouvem a Rádio Cidade AM 860. Programa Antenas e Rotativas. Em Fortaleza, 12 horas e 6 minutos. Repetindo. Em Fortaleza, 12 horas e 6 minutos. Agradeço ao Alain, ao nosso querido Aloysio Gurgel do Amaral, e também a participação do Evandro, e vamos agora chamando a crônica do meu sentimento com Cid Carvalho. Crônica do meu sentimento. Oferecimento Cid Carvalho e Advogados. Rua Teofredo Goiana, 446, Cidade dos Funcionários. 3279-2170. Muitas vezes nós acompanhamos com muita tristeza a evolução da violência. Por exemplo, por último, tem sido muito difícil viajar a bordo de um ônibus em busca de cidades do interior ou em busca de municípios de outros estados. Tem sido muito difícil, porque os assaltos se sucedem. Os passageiros são humilhados, são submetidos a verdadeiros horrores. É uma coisa realmente dramática. Se falamos do transporte coletivo, o transporte dentro de uma cidade, o transporte
urbano, se falamos nisso, igual perigo há. Mulheres que são assaltadas dentro dos ônibus das linhas urbanas de nossa capital, pessoas de idade que também são molestadas enquanto fazem o trajeto para casa ou qualquer trajeto, a coisa está muito grave. Não há segurança. Não há segurança em coisa nenhuma. Mas eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar em rádio, há mais de 50 anos atrás, pelos horários estranhos da radiofonia, era obrigado a fazer trajetos a pé. Nem sempre o ônibus estava circulando. Os ônibus de minha linha paravam muito cedo ou começavam já a uma determinada hora, já à frente daquela em que eu deveria chegar ao trabalho. Então, era a pé que eu seguia da rua Agapito dos Santos até a rua Sena Madureira, ou Condidê, não sei bem qual é aquela rua, onde fica hoje o edifício Pajeú, sede do Tribunal de Contas do Estado. Naquele tempo, aquele edifício sediava uma firma que vendia carros embaixo do térreo. Acho que era Carneiro e Gentil. Vendia carros, se não estou enganado, da marca DKV Vemac. O primeiro andar era a Ceará Rádio Clube. O segundo andar também era a Ceará Rádio Clube. O terceiro andar sediava o laboratório Schering. E o quarto andar era a Rádio Verdes Mares. Aquele edifício tem apenas 4 andares. O quarto andar era a Rádio Verdes Mares. Muitas vezes saí da Rádio Verdes Mares em busca do bairro de Jacarecanga. Muitas vezes saí um pouco antes de 1h da manhã. Não havia mais ônibus e era preciso fazer o trajeto a pé. Era a pé que nós íamos. E muitas vezes tinha que chegar a esta emissora antes de 5h da manhã, porque às 5h da manhã era a abertura dos trabalhos da emissora para mais um dia de labuta, para mais um dia de empenho, mais um dia de comunicação de massa, a presença radiofônica daquela emissora que fora dos diários e rádios associados e que pertencia a um grupo dirigido por Paulo Cabral de Araújo, o grande Paulo Cabral, que hoje mora em Brasília. Aliás, há muitos anos mora em Brasília. Mas Paulo Cabral dirigiu a Rádio Verdes Mares num período em que, igualmente, eu trabalhava com ele. Era possível andar a pé, sem grandes riscos. E andar de ônibus era um prazer. Eu me lembro que nós tomávamos um ônibus Jacarecanga ou Carlito Pamplona com a maior tranquilidade. Era o ônibus do Oscar Pedreira. Ambas as linhas eram exploradas pela empresa Pedreira, de um tio do nosso inesquecível Almir Pedreira. O ônibus do Pedreira, o Oscar Pedreira, ônibus que transportava os alunos do liceu. Uma parte
ia de bonde quando existia bonde, mas o bonde deixou de existir e os alunos do liceu tinham um transporte quase que exclusivo, que era a linha Jacarecanga ou a linha Carlito Pamplona do empresário Oscar Pedreira. Houve até uma época em que criaram os ônibus circulares. E eu me lembro do circular, linha 24, e o circular, linha 25. Era da empresa Otoshi, que hoje não existe mais. Empresa Otoshi. Esse ônibus tinha uma longa linha e era chamada de linha circular. Porque as linhas diretas, Benfica, Joaquim Távora, etc., eram linhas relativamente curtas, porque Fortaleza era uma cidade ainda pequenina naquele tempo. Não tinha a extensão de hoje a nossa cidade. Não havia ônibus para a Praia do Futuro, não havia o Conjunto Ceará e, logicamente, as linhas que levam ao Conjunto Ceará. Não havia conjunto nenhum na Barra do Ceará, nem conjunto de bancários, nem o conjunto Guanabara, o Jardim Guanabara. Nada disso existia e as linhas eram curtas. Então, os empresários criaram linhas longas, isto é, os ônibus, para chegarem à Praça do Ferreira, faziam um longo trajeto cortando bairros. E naquele tempo, parecia enorme a linha circular número 24 como a linha circular número 25. Uma passava pela rua Padre Mororó, no sentido norte-sul, e a outra passava na mesma Padre Mororó, no sentido sul-norte. Então a gente apanhava aquele ônibus para ir à Praça do Ferreira e, na verdade, tinha um divertimento, porque a linha ia por longe. Aquilo que parecia longe, naquele tempo, nós passávamos pelo bairro do Benfica ou passávamos por Soares Moreno, dependendo se a linha 24, se a linha 25 ou vice-versa. Mas você podia apanhar o ônibus e a pessoa perguntar a você: para onde você vai? Vou dar uma volta de ônibus. E não tinha o menor perigo de ser assaltado. Quando tarde da noite, nós voltávamos da Praça do Ferreira, após o expediente nas nossas emissoras de rádio, tínhamos que ir a pé, não havia mais ônibus. Mas no decurso da caminhada, nós recebíamos cumprimentos de outras pessoas que cruzavam conosco. Boa noite, e nós respondíamos: boa noite. Você ouviu pela Cidade AM 860, programa Antenas e Rotativas. Oferecimento Cid Carvalho e Advogados, Rua Teofredo Goiana 446, Cidade dos Funcionários, 3279-2170. Pra se compor uma bela canção, compartilhar com a cidade emoção, tem que ter sede, coragem, sede, coração e caminhar por todo esse chão. Começar o dia, um café pra acordar, ou um coco na praia pra se refrescar. É criança correndo para brincar no horizonte, um barco a pescar. A cidade é céu, é mar, é sertão, é sede, Ceará e de conexão. Sede competência, sede campeão, é show em comunicação. Cidade é céu,
cidade é ser, cidade com você. Cidade é ser de cearensidade, cidade com você. Uma cidade limpa começa com gestos simples, como, por exemplo, jogar o lixo na lixeira, descartar resíduos volumosos e recicláveis no ecoponto e também respeitar os dias da coleta. Quando cada um faz um pouquinho, todo mundo sai ganhando. E assim, a cidade fica mais bonita, saudável e melhor para a gente viver. Cidade Limpa, uma campanha TV Cidade Record. Tudo começa com uma palavra: educação. Depois, um caderno aberto, um olhar curioso e um mundo de possibilidades se revela. A educação transforma, forma cidadãos, abre portas, gera oportunidades. É através da educação que os talentos florescem e os sonhos ganham direção. Educação para crescer. Uma campanha TV Cidade Record. ZYH 592-860. Cidade AM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Atenção! O programa que a Cidade AM 860 apresentará a partir de agora é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Alô, cidade! Em todo lugar tem sempre um rádio ligado na cidade. Alô, cidade! Rádio Cidade! No sertão ou na cidade, de manhã ou fim do dia, tem um som que é de verdade e que espalha poesia. É a voz do povo no ar, com coragem para informar, com carinho e alegria. O rádio é nosso parceiro, com ele a emoção chega primeiro. Da cozinha ao caminhão, é forró, é oração, é notícia que ilumina, é a trilha da rotina do sertão ao coração. Somos 8 na missão, cada voz com seu jeitinho. Tem batida, informação e até fé no caminho. Se tem rádio, tem calor. Se tem som, tem mais amor. Tem gente bem pertinho. Grupo Cidade de Comunicação, rumo aos 50 anos. Levando voz, fé e informação, sempre ao seu ladinho. Crônica do meu sentimento. Oferecimento Cid Carvalho e Advogados. Rua Teofredo Goiana, 446, Cidade dos Funcionários. 3279-2170. Uma estante de livros, uma estante bem arrumada, com obras importantes, belas encadernações, belas brochuras. Uma estante assim é um encanto. Imaginem uma biblioteca toda, a beleza de uma biblioteca. Os livros perfeitamente organizados, tudo catalogado, tudo bem direitinho. A biblioteca é uma paisagem belíssima aos olhos de um bibliófilo. Bibliófilo é o amigo dos livros, é o amante dos livros, é o fanático pelos livros. A minha família, principalmente pelo lado materno, a minha família sempre teve bibliófilos.
José Tomé da Silva, o pai do meu avô, meu bisavô, era um bibliófilo terrível. Para vocês terem uma ideia, ele viajava para a França e comprava obras importantíssimas em francês, um idioma que ele dominava plenamente. Tanto ele como muita gente da minha família. E um dia ele visitou Victor Hugo e trouxe um livro que ficou para mim, um livro em que o grande escritor francês, o grande escritor, fez um oferecimento muito interessante, onde, entre outras coisas, termina uma frase assim: afinal, eu creio em Deus. Ele falava que não conhecia a América do Sul e já velho, doente, às portas da morte, ainda pensava em conhecer a América do Sul. E dizia, no trecho que escreveu numa página em branco do livro, um livro de poemas, ele escreveu exatamente essa esperança. Ainda penso em conhecer a América do Sul, afinal eu creio em Deus. Bibliófilo terrível, José Tomé da Silva, que devia ser um homem abastado, porque de repente ele estava na França, passava alguns meses na França, naquela época em que não havia avião, e a viagem era de navio, era longa viagem de navio. Dizem que muita gente, aqui no Ceará e no Brasil como um todo, muita gente era louca por Paris. A França era um sonho de muita gente. Sabem quem sonhava com Paris? Era o grande Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. O Olavo Bilac. O grande parnasiano Olavo Bilac. E foi a Paris como foi a Lisboa. Ele deixou o Brasil e visitou a Europa a seu tempo. Dizem que aqui no Ceará, pessoas mais abastadas passavam 6 meses aqui e 6 meses na Europa. Numa determinada época, as pessoas pegavam os navios de então e seguiam para o outro lado do Oceano Atlântico. Era assim. E a biblioteca desse meu bisavô foi herdada em parte pelo meu avô, Eduardo Saboia. De tal sorte que eu conheci muito livro de filosofia, obras jurídicas, que terminaram nas estantes do meu avô, mas que eram originariamente de José Tomé da Silva. Meu avô era Eduardo Saboia. Teve uma grande biblioteca, mas faleceu prematuramente, antes dos 50 anos de idade. Naquele tempo as pessoas morriam logo. E Eduardo Saboia morreu com 48, 49 anos de idade, mais ou menos a mesma idade com a qual faleceu o grande José de Alencar, José Martiniano de Alencar. Aí morreu meu avô. E minha avó ficou em dificuldade. Então,
ela tratou de abreviar a biblioteca. A biblioteca do meu avô foi sintetizada em 2 estantes francesas. 2 estantes que haviam chegado da França. Belíssimas estantes. Uma mais estreita, outra mais larga. E então, ali era a síntese literária da biblioteca do meu avô. Minha avó, talvez por necessidade ou por questão de espaço, vendeu as obras jurídicas, talvez tenha vendido grande parte das obras filosóficas, mas um tio meu, um tio chamado Francisco Viriato de Saboia, o Chico Saboia, que carinhosamente chamavam de Chico Bicudo, ele, ao falecer, ele tinha no seu escritório Savigny, Diguet, Planiol e Lombroso, aquelas obras clássicas, tanto do direito civil, do direito penal, da medicina legal, da psiquiatria forense. E eu herdei parte desses livros também. E foi assim que eu me preparei para fazer concurso para professor, concurso numa vaga de professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. É muito bonito uma biblioteca. Essas 2 estantes na casa de minha avó pareciam 2 joias raras, porque nessas estantes existia, por exemplo, o exemplar do Ateneu, primeira edição, de Raul de Pompeia, com um carinhoso oferecimento de Raul de Pompeia para o meu avô Eduardo Saboia, que com ele trabalhou na imprensa do Rio de Janeiro. Meu avô viveu no Rio, viveu na Bahia e viveu aqui em Fortaleza. Essas 2 estantes eram a síntese e uma saudade de uma biblioteca que não sobreviveu. Coelho Neto, com oferecimentos às redações dos jornais, por exemplo, o jornal O Debate, acho que era um jornal da Bahia, um oferecimento de Coelho Neto, e muita coisa interessante ficou nessas estantes. Resta uma saudade imensa desse resto de biblioteca, da biblioteca do meu avô Eduardo Saboia. Gaída Beauty apresenta a linha Devoção, uma coleção especial criada para transformar fé, emoção e perfume em experiência sensorial, inspirada na força, na fé e nas virtudes daqueles que nos guiam lá do alto. A coleção Devoção traduz símbolos de proteção, luz e acolhimento em fragrâncias que transformam o autocuidado em um verdadeiro ritual de conexão interior. São 5 body splashes criados para envolver o corpo e tocar a alma. Aromas que acolhem, confortam e iluminam. Oliveira da Paz, inspirada em Nossa Senhora de Fátima. Rosas de Terezinha, inspirada em Santa Terezinha. Manto de Luz, inspirado em Nossa Senhora das Graças. Força Celestial, inspirado na proteção de São Miguel Arcanjo. E Milagre Azul, inspirado em Nossa Senhora Aparecida. Mais do que perfumar, a devoção traduz sentimentos, esperança, gratidão, proteção e recomeço. Gaída Beauty.
sábado passado, na Praça do Ferreira, conversando com Valdemar Caracas, ele comentou aquela crônica que eu fiz sobre a rua Senador Pompeu, entre a Liberato Barroso e a Pedro Pereira. E ele esclareceu que a casa do Mainha, o arquiteto Mainha, não ficava naquele quarteirão. E ele disse que o Paulo Tadeu, que deu a informação, estava errado, pois a casa do Mainha, segundo Valdemar Caracas, ficava e fica, sim, na rua Senador Pompeu, mas no outro quarteirão, entre Liberato Barroso e Guilherme Rocha, e explicou, em frente ao restaurante do Cury. O Cury era um restaurante que funcionou durante muito tempo nesse trecho da cidade, bem no centro da cidade, e onde muitas vezes eu fui com o juiz e professor Raimundo Cavalcante Filho tomar um pouco de caldo de feijão. O Raimundinho, como nós o chamamos, ele dizia naquele tempo que o caldo de feijão era restaurador e que antes de almoçar a gente devia tomar um pouco de caldo de feijão. E era isso que nós fazíamos no Cury. E o Valdemar Caracas explica, a casa do Mainha era bem em frente ao restaurante do Cury. Pelo que o Paulo Tadeu havia informado, a casa do Mainha ficava no outro quarteirão, mais para as proximidades da Duque de Caxias, entre a Liberato Barroso e Pedro Pereira. E eu relembrei aqui noutra crônica este quarteirão tão importante para a vida cultural. Afinal, ali existia o jornal O Povo e ali existia a Associação Cearense de Imprensa. Bastaria esse fato, bastariam esses dois endereços para justificar a importância daquele trecho da cidade. Ali muita gente ia falar com o Paulo Sarazate Ferreira Lopes, o grande deputado que foi senador, foi governador do estado, que era uma pessoa muito boa. O conheci como professor integrante do Colégio Lourenço Filho. Paulo Sarazate, casado com a filha de Demócrito Rocha, a dona Albaniza Sarazate. Só que o Paulo Sarazate, vítima de câncer, faleceu muito cedo e deixou a cidade órfã, porque esse homem, como senador, como deputado federal, como governador, era simplesmente uma pessoa excepcional. E eu fiquei me lembrando de que no jornal O Povo trabalhava o intelectual como Paulo Sarazate, mas trabalhava também o José Raimundo Costa, que era o gerente do jornal e que deixou muitos livros importantes. É uma verdadeira graça ter os livros de José Raimundo Costa, o grande gerente do jornal O Povo, sempre preocupado com a história, preocupado com as datas, preocupado com os detalhes. Ele era um grande torcedor do Fortaleza. Chegou a ser dirigente do Tricolor de Aço. Era uma pessoa inteiramente devotada a este clube. E se vivo fosse, estaria passando por muitas tristezas por conta do campeonato nacional da segunda divisão, o qual o Fortaleza integra e não tem ido muito bem.
Quanta gente deve ter ido ao jornal O Povo falar com José Raimundo Costa? Quanta gente deve ter ido ali falar com o José Camim Alencar Araripe, o famoso J.C. Alencar Araripe, que durante muitos anos foi diretor do jornal O Povo. O grande Alencar Araripe, membro da Academia Cearense de Letras, membro do Instituto Histórico, Geográfico, Antropológico do Ceará, o Instituto do Ceará, pessoa de muitas atividades e que esse cidadão chegou a ser vereador de Fortaleza. Antigamente, ele foi um vereador de Fortaleza. Quanta gente deve ter ido ao Jornal Povo visitar o J.C. Alencar Araripe? E o Cabeleira? O Cabeleira era outro que integrava o Jornal Povo. Não sei bem qual era a função dele, mas era uma espécie de secretário-geral, diretor de redação. Quanta gente deve ter ido ali visitar o Antônio Pontes Tavares, que foi presidente da PCDEC, jornalista de escola, pessoa muito especial, J.C. Alencar Araripe, Flávio Ponte também, o Cabeleira, Paulo Sarasate, José Raimundo Costa. Quanta gente morejava ali naquela casa, fazendo do endereço a coisa culturalmente de grande importância. Era uma grande importância cultural esse quarteirão da Rua Senador Pompeu. Mas ali também trabalhou Blanchard Girão. Blanchard Girão, que foi também diretor do Jornal Povo, que foi deputado estadual, foi dirigente da Rádio Dragão do Mar, foi integrante do Jornal Povo e jornalista de muitas publicações. Quanta gente deve ter ido ali visitar o grande Blanchard Girão. Esse que postumamente teve um livro lançado sobre a época da Segunda Grande Guerra Mundial e que lançou o seu livro também recentemente no Centro Cultural, o Centro Cultural ali da Rua Maria Tomásia. Ali é um centro cultural do maior respeito e da maior expressão. E eu soube que o livro do Blanchard vendeu quase 200 exemplares no dia do seu lançamento. Isso é um sinal de grande sucesso. Pois o Blanchard também foi integrante do jornal O Povo e integrante de muitos órgãos de comunicação e integrante da PCDEC. Quantas reuniões eu compareci da PCDEC juntamente com o querido Blanchard Girão. A cidade é assim, tem os seus endereços e a cidade tem as suas culminâncias, as suas importâncias que são altamente variáveis. Vocês se lembram do centro da cidade, de outras épocas, de outros momentos, quarteirões importantíssimos. Vocês se lembram de onde irradiava, de onde transmitia a Rádio Iracema, logo que foi fundada? Era ali na Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, esquina de Guilherme Rocha. Naquele endereço também se desenvolveu muito a cultura, porque a Rádio Iracema recebeu em seu auditório grandes intérpretes da música popular brasileira e da música popular internacional. Conheci Gregório Barrios, o grande cantor internacional, cantando
exatamente no edifício Vitória. Ali vi cantar o grande Silvio Caldas. Silvio Caldas, que fazia temporadas amiudadamente em Fortaleza, cantou ali no auditório da Rádio Iracema, bem no coração da cidade. E o Augusto Calheiros também cantou ali. Cantou ali o grande Augusto Calheiros. Estou me lembrando muito dele se dirigindo ao público. O Augusto Calheiros, que teve um desempenho maravilhoso como cantor popular. Dizem que começou a cantar com 38 anos de idade. O lamentável é que morreu na mendicância. Como isso pode acontecer? A cidade é como a vida das pessoas. Vai variando, variando e, lamentavelmente, muitas vezes para pior. Há muitos filmes marcantes, filmes que ficam na memória da gente. Há muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu assisti um filme no Cine Jangada, que existia ali na Floriano Peixoto, entre Pedro Pereira e Pedro I. Era um cinema muito bom e passava filmes diferenciados, como Roma, Cidade Aberta, O Ladrão de Bicicletas. E eu assisti nessa época um filme muito marcante, Flagelo de Deus. O artista principal era Amadeu Nazari. Amadeu Nazari. Eu ia dizendo Mazari, mas é Nazari. Amadeu Nazari. Era ele o artista principal. Nunca esqueci esse filme, às vezes eu procuro assim, para verificar se ele existe hoje em fita, cassete, ou se existe em DVD. Mas como era um filme sem grande qualidade técnica, mas de grande qualidade artística, eu não sei se essa observação leva à realidade de que não exista propriamente uma cópia mais moderna de um filme dessa qualidade. Muitos filmes como Suplício de uma Saudade, esse filme eu assisti no Cine São Luís, um filme que ficou sempre e sempre na minha lembrança. Você assistiu um filme como Spartacus, você não esquece nunca. Você não esquece nunca um filme como Spartacus. E muitos filmes são totalmente inesquecíveis. Principalmente esses filmes de caráter histórico, aqueles filmes que vinham em cinemascope. A tela era diferenciada, era uma filmagem mais bonita, mais franca. Como assistimos a filmes extraordinários, filmes espetaculares. De quando em quando, ali na Praça do Ferreira, dia de domingo, eu verifico que o Cine São Luís tem grandes filas, enormes filas. É o último filme do Homem-Aranha, o filme disso, o filme daquilo.
aquele filme mais famoso, que é sucesso de bilheteria no mundo inteiro, como foi o caso do Titanic. O Titanic arrebatou multidões e multidões no mundo inteiro, e dizem que é um filme que tem muitos defeitos técnicos, defeitos de cena, imperícias, imperfeições, mas eu confesso que já assisti mais de uma vez, inclusive na televisão, mas não consigo detectar esses defeitos que os especialistas, melhores observadores, conseguem matar a charada imediatamente. Há pouco, grandes filas em todos os cinemas de Fortaleza. Paixão de Cristo. E eu não fui assistir Paixão de Cristo em nenhum cinema. Em nenhum cinema eu não fui. Primeiro porque diziam que as cenas eram fortes demais, cenas tétricas, cenas terríveis, cenas diabólicas, cenas sanguinárias, sei lá como chamar essas cenas. Somente agora é que fui completar a minha curiosidade e assistir o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Eu vi esse filme em casa, num DVD, comprei uma cópia em DVD, já vi 3 vezes. 3 vezes esse filme, que realmente é uma coisa impressionante. Embora não contenha uma fidelidade absoluta, uma fidelidade bíblica absoluta, embora não seja um filme, digamos assim, de exatidão histórica, exatidão bíblica, exatidão quanto ao Novo Testamento, realmente é uma coisa fascinante. Eu fiquei impressionado porque acho que esse filme passou aquela ideia que nós espíritas temos. Não tinha outro caminho para Jesus. O final tinha que ser aquele mesmo. Não podia ser outra coisa. É quase um script divino para ser cumprido na terra. Vendo ali o Simão Cirineu, o Simão que ajudou Cristo a carregar a cruz, eu achei aquilo de uma fidelidade extraordinária. Achei o Pilatos um pouco expressivo. Expressivo apenas um pouco, não tão expressivo como em outras peças de teatro, como em outros filmes. Pôncio Pilatos poderia ter sido mais expressivo naquelas cenas que fazem parte da Paixão de Cristo. Muita coisa. Achei que a brutalidade, aí é que eu estou fazendo a crônica do meu sentimento exatamente para isso. Achei que a brutalidade da punição aplicada a Cristo, achei que aquilo tudo foi retratado de um modo mais violento do que aquele que realmente deve ter acontecido. A verdade é que os evangelhos não transmitem aquela violência, transmitem violência. Tudo que você lê sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre o Novo Testamento, realmente tem muita violência, mas aquele ponto atingido pelo filme de Mel Gibson me parece um tanto quanto exagerado. O que é que você achou desse filme? É um dos maiores entre os que você já viu? Ele é melhor do que Spartacus? Ele é melhor do que aqueles filmes sobre o Egito, aquele filme estrelado por Elizabeth Taylor? Ele é mais rico do que a Anastácia? Do que E o Vento Levou? Como é?
Que juízo você faz desse filme? Eu acho que ele, produzido numa época de tecnologia, teve mais facilidades de ser construído, de ser montado, do que outros filmes históricos que estão na nossa lembrança. Mas é um grande documentário. Não é apenas um filme de arte. É também um documentário. É também um apelo. É uma remessa para o próprio Cristo. Que outros filmes existissem com essa qualidade e com essa intenção. Esse é o nosso desejo. As grandes cidades são caracterizadas pelos habitantes do centro, as pessoas que moram no centro histórico da cidade. Por exemplo, em Frankfurt, na Alemanha, muita gente mora ali no centro da cidade. Em São Paulo, Rio de Janeiro, no Rio, notadamente, no Rio, há os habitantes do centro. As pessoas que moram ali, naqueles edifícios, nas proximidades da Cinelândia ou na própria Cinelândia. Muita gente mora no centro da cidade, em várias capitais do Brasil, em várias cidades importantes do mundo. Stuttgart, na Alemanha, Paris, na França. Em Paris, muita gente habita o centro ou as margens do rio Sena. Tudo é muito habitado. Aqui em Fortaleza, está havendo um verdadeiro fenômeno. O centro da cidade, apesar de alguns esforços de empresários, comerciantes, industriais, que tenham reformado prédios, apesar disso tudo, o centro da cidade vai ficando deteriorado. Tudo é deteriorado. Até o piso das calçadas, tudo muito estragado. Pode ser Barão do Rio Branco, pode ser Senador Pompeu, pode ser Major Facundo, Floriano Peixoto, Rua Assunção. A gente nota que o centro se degradou. E uma rua se degradou mais que as outras. Foi a Avenida Tristão Gonçalves. Esta ficou horrível depois das obras do metrô. Não apenas porque tenham retirado aquelas árvores tão antigas, os oitis do bulevar, como diria uma canção, mas porque tudo foi se deteriorando, as residências foram fechando, quem residia ali se mudou para outro ponto da cidade ou para outros pontos da cidade. Pessoas que saíram do centro e foram para Monte Castelo, foram para Parquelândia ou foram para Aldeota, mais para o Benfica, ninguém sabe. Mas o fato é que aquelas chácaras, aquelas casas bonitas, antigas, todas foram remodeladas para pior. E quase tudo virou ponto comercial.
E com a passagem do metrô, nem os pontos comerciais sobreviveram, porque durante muitos meses as obras paralisaram a vida e fecharam as clínicas, os escritórios, os consultórios, os gabinetes, as residências, foi tudo fechando e ficou horrível. Mas o centro de Fortaleza é precariamente habitado. Aqui, ali, há um prédio onde alguma família deve residir. Mas quando olhamos a Praça do Ferreira, por exemplo, a Praça do Ferreira de hoje, nós vamos contemplar o quê? O edifício Savaná inteiramente abandonado, todo fechado. Ali onde funcionou o Hotel Savaná. Nós vamos encontrar o edifício São Luís, aquele do Cine São Luís, o edifício onde funcionou o Banco do Nordeste do Brasil e muita coisa funcionou ali. Nós vamos encontrar o edifício São Luís igualmente desativado. Ora, mas quando eu passei do Savaná para o São Luís, eu pulei o Excelsior Hotel. O Excelsior Hotel foi inaugurado na década de 30. Um prédio muito charmoso, muito especial. Dizem os antigos que o Excelsior Hotel é o edifício de alvenaria mais alto da América do Sul. Na Europa, deve existir prédio daquele tempo maior e talvez mais bonito, mais bem acabado, porque a Europa tem uma arquitetura muito interessante, uma arquitetura que sempre foi muito avançada. Mas o nosso Excelsior, como aquele prédio onde funciona a Caixa Econômica e como o Palácio do Plácido, esses prédios todos tinham muito estilo, tinham muita classe, muita categoria dentro de um estilo talvez impreciso, um estilo não perfeitamente definido. Só o meu amigo liberal de Castro é que entende dessas coisas profundamente. Mas o Excelsior Hotel seria o maior prédio de alvenaria da América do Sul. Diz Valdemar Caracas que ele foi construído com tijolos do Mudubim e com trilhos. Crônica do meu sentimento. Oferecimento Cid Carvalho e Advogados. Rua Teofredo Goiana, 446, Cidade dos Funcionários. 3279-2170. Autismo. Entender para incluir. O autismo, ou transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento que influencia a forma como a pessoa se comunica, interage socialmente e percebe o mundo. Entre as características mais comuns estão diferenças na comunicação verbal e não verbal, padrões de comportamento repetitivos, interesses intensos e sensibilidade a sons, luzes ou texturas. Cada pessoa autista é única, com habilidades e desafios próprios. Com apoio, compreensão e inclusão, pode desenvolver autonomia e qualidade de vida. Incluir é transformar. Por Gaída Dias.